Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do nosso podcast de política do Diário do Nordeste e hoje vamos comentar as últimas declarações de pedetistas ligados ao ex-ministro Ciro Gomes sobre a relação do governo do estado com a prefeitura de Fortaleza. Eu sou Wagner Mendes e esse é o seu Ponto Poder Cafezinho. Quem me acompanha nessa conversa é a editora de política do Diário do Nordeste, Jéssica Welma, e o repórter de política Igor Cavalcante. Tudo bem, pessoal? Olá, Wagner. Vamos lá falar aí de mais um episódio de PDT, né? Tá quase parecendo aí um Grey's Anatomy, toda hora é uma temporada. Negócio meio longo. Olá, Jéssica, Wagner, é um prazer estar aqui de novo e novidades, né? A gente já está aí há um pouco mais de um ano para as eleições, né? E também já passamos da eleição do ano passado, mas parece que a gente está numa eterna eleição, né? Nem terminou a do ano passado, a gente já está discutindo a próxima, porque as confusões da passada ainda não terminaram, então... Pois é, Igor, Jéssica e todo mundo que está nos acompanhando. Nesses últimos dias, o presidente do PDT Ceará, deputado federal André Figueiredo, fez aí duras críticas a paralisações de obras em Fortaleza, que seriam de responsabilidade do governo do estado. O assunto acabou ganhando repercussão com o ex-prefeito Roberto Cláudio e o prefeito de Fortaleza, José Sarto, nesses últimos dias, inclusive repercutindo com parlamentares. Igor, vou conversar com você. O deputado federal André Figueiredo, que é o presidente do PDT aqui no estado do Ceará, ele fez ali, depois de fazer essas críticas, né, públicas nas redes sociais, de que várias obras estariam ali paralisadas, né, por conta do governo do estado, obras de Fortaleza. Ele faz até uma crítica de que o governo do estado estaria meio que esquecendo ali a capital do Ceará, nesse sentido da administração pública, né? Mas ele fez questão ali de reforçar, depois da repercussão que deu a fala dele, dessa relação com o ex-governador Cid Gomes, né? Ele disse que tentaram ali fazer intriga entre eles dois, mas que a crítica dele não se direcionava ao então hoje senador Cid Gomes, né? Vou até trazer uma aspa aqui do que ele disse, abre aspas: Cid deixou de ser governador há 9 anos. Seus sucessores, ou seja, Camilo e agora Elmano, fizeram o que em obras estruturantes que ele iniciou? Absolutamente nada, fecha aspas. Então ele acaba demarcando ali quem de fato ele quer fazer essa crítica, né, Igor? E aí inclui também a Isolda, né, que passou quase um ano aí no comando do Executivo do Ceará. Isso porque, enfim, a gente sabe que já existe essa disputa, né, sobre o comando, né, do PDT aqui do Ceará em vários âmbitos. Então, se a gente for pegar no âmbito, digamos, oficial, quem ocupa o cargo de presidente, né, o André Figueiredo, ele divide funções, né? Então ele está no comando estadual e é também o presidente nacional do PDT. Então isso já tem causado um certo ruído ali entre os parlamentares, que dizem que não tem como a pessoa acumular tantas funções e conseguir resolver essa dor de cabeça que virou o PDT do Ceará, né? Então é a partir disso que se trabalha, que esse grupo aí mais ligado ao Cid trabalha o nome do Cid, né, para ser justamente o presidente da sigla. A gente sabe que não houve um embate direto entre eles sobre isso, mas o Cid começou a se manifestar e alguns aliados dele, como até o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, passaram a defender o nome do Cid no comando do partido aqui no estado do Ceará. Então, mesmo que o André Figueiredo não tenha inicialmente, né, na primeira publicação dele, mesmo que ele não quisesse atingir diretamente o Cid, acabou que a mensagem atingiu, né? A gente que trabalha com texto, com comunicação, a gente sabe que às vezes o que não é dito acaba dizendo muito, né? E essa mensagem dele afeta diretamente o Cid, mesmo que ele diga que não foi, mesmo que ele diga que queria falar do Camilo, da Isolda, mas essas obras que ele fala são obras que são ali o calcanhar de Aquiles do grupo ali do Cid, né? Que é a questão do aquário, do metrô de Fortaleza, que são obras que se iniciaram no governo do Cid e tiveram paralisações durante o governo dele. Então, de certa forma, atinge sim o Cid, né? Então, isso gera um desconforto, uma insatisfação, e a gente teve uma prova disso com as declarações de deputados estaduais, deputados federais, justamente criticando essa fala do André Figueiredo, porque a gente vem aí no histórico que essas lideranças tentam, digamos, reatar
né, a situação ali no partido. E essa fala joga gasolina na fogueira, né? Pois é, Igor. E também essa crítica ali que acaba respingando também no Cid, a gente pode também lembrar de uma disputa que está se criando agora para o comando do partido em âmbito estadual, né? O Cid tem dito aí publicamente que pretende ser o presidente do partido em âmbito estadual, vai lutar por isso. A expectativa é que até o final do ano essa questão ela seja solucionada dentro do partido, mas a partir desse momento já se sabe que não é algo que está pacificado dentro do partido. É uma questão ali que, se fosse uma unidade mais tranquila, né, mais, vamos dizer assim, que pudesse ser resolvida sem tantas questões, ela não iria ser colocada ali a público ou ser pauta ali da imprensa ou dos próprios pedetistas em âmbito público ou até nas redes sociais também. Agora, Jéssica, o prefeito de Fortaleza, ele comentou sobre esse assunto, né, sobre essas críticas aí do presidente estadual do partido, o André Figueiredo, de que essas obras estariam paralisadas, abandonadas. Ele não chegou a manter ali o mesmo tom, né, de críticas do presidente do partido, mas ele deu ali uma alfinetada ali um pouco tímida, quis falar ali de Fortaleza, que segundo ele mais de 200 obras estão em andamento de responsabilidade da prefeitura e que nenhuma está paralisada, né? Então ele acabou não embarcando nessas críticas mais diretas, mas deixou ali o recado dele, né, Jéssica? Pois é, e eu acho que antes de a gente falar sobre as críticas, tem um ponto importante de a gente pensar nessa postura do André Figueiredo, que foi aí o estopim desse novo episódio do PDT, que nesse intervalo de 2 dias, quando ele fez a primeira publicação, colocando foto lá das obras paralisadas do Aquário, citando outras obras que são bem marcantes, assim, da gestão Cid, o segundo post em que ele vai dizer que não atacou o Cid, na verdade atacou os sucessores, aconteceu justamente depois de alguns pedetistas começarem a repercutir essa fala dele. Enquanto a gente tem o prefeito de Fortaleza aí tentando se livrar aí dos respingos desse desgaste, porque, como ele já comentou outras vezes, ele está aí na gestão da prefeitura, ele tem interesses em ser pré-candidato aí à reeleição, tem muitos desafios na cidade, muita obra aí em andamento, né, projeto a concluir, ele sabe que há um prejuízo. Esse desgaste todo da relação do PDT com o governo do estado acaba respingando no governo federal, então ele tenta se sair. Mas tem os pedetistas que colocam lenha na fogueira e a gente já começou no dia seguinte a ver deputados, a ver outras lideranças aí do partido acirrarem, não gostarem muito dessa postura do André Figueiredo, entendendo como uma crítica nesse cenário da disputa pela presidência do PDT. Então, o deputado André Figueiredo voltou atrás aí um pouquinho nessa história, mas depois de ter visto as críticas, né? Não foi exatamente o caso do Sarto, acho que a gente pode até acompanhar aí a fala dele antes, já a gente comentava, porque tem um detalhe bem interessante nessa fala dele. Pois é, Jéssica, antes de você falar do Sarto, eu vou dar o play aqui, né, no áudio, na entrevista que ele deu, poucos minutos antes da palestra do Ciro Gomes, né, na CDL, que ele deu agora na quinta-feira, dia 15. Fui lá, claro, prestigiar a palestra do Ciro. Então, ali, antes da chegada, na chegada, a imprensa conversou com o prefeito e ele deu essa seguinte declaração. Eu não estou me lembrando de quem é a música, mas eu quero mesmo falar de mim, de quem sou. As minhas obras, eu digo minhas por excesso de zelo, né? Mas as nossas obras em Fortaleza, que são 200 obras em andamento, não tem nenhuma parada. Nós temos 196 em licitação prontas para irem à rua, como, por exemplo, licitamos 10 escolas de tempo integral, cada uma delas com investimento de 16 milhões e 500 mil reais. Estamos com obras importantíssimas, como a Sargento Hermínio, como a Lagoa de Messejana, a Lagoa do Apaia, a Lagoa do Mudubim. Vamos já licitar o Parque Rio Branco, a segunda etapa do Parque Raquel de Queiroz, a construção de mais areninhas. Nenhuma dessas obras está parada. Eu falo por mim, aí me refugio
no depoimento de Carlos Lacerda, né? O depoimento é o dom meu, quem quiser que dê o seu. Fique à vontade aí, Jéssica, para comentar as falas aí do prefeito José Sarto. Olha, eu gosto muito do prefeito, porque ele costuma trazer nas entrelinhas essas referências culturais. Sarto aí, que é um homem muito culto, muito apreciador da literatura, das referências musicais. Nós até acompanhamos a entrevista dele ao podcast Que Nem Tu, inclusive está lá disponível no YouTube do Diário do Nordeste, dá para ir acompanhar. É uma entrevista permeada por referências da música, da literatura. Então, ele disse que não sabe aí quem é o autor da canção aí que ele se referiu, mas, gente, o que me veio aqui na cabeça é uma referência ótima e eu acho que tem tudo a ver, viu? Quem é fã de Raul Seixas vai se ligar aí. Vou tentar cantar aqui bem ruim, tá? Eu quero mesmo é cantar, iê, iê, iê. Eu quero mesmo é gostar de você. Ó, eu acho que o Sarto quer mesmo é paz aí nessa confusão do PDT, viu? Eu acho que ele quis dizer isso, que ele quer focar na gestão, porque ele sabe que daqui a pouco é hora de eleição, e na hora da eleição, meu povo, tem que ter gestão, tem que ter obra para mostrar, tem que ter ação, e ele tá tentando focar nisso, apesar de os pedetistas no entorno não estarem deixando ele ter paz. Tudo que está acontecendo aí dentro do PDT não é nada tranquilo. Existem ali duas bandas, né? O PDT está bem dividido ali. Inclusive nessa palestra ali que o Ciro foi dar na CDL, você viu ali que era o nicho pedetista mais cirista que foi prestigiar. O Igor esteve lá acompanhando o evento, não apareceu nenhum pedetista ali da aba do Cid Gomes, né, Igor? Todos esses eventos, eles demarcam bem essa divisão, né? E também as falas, né, que cada um faz. Então, nessa fala do André Figueiredo, a gente viu o Roberto Cláudio falando ali na mesma linha dele. Já contrário, né, já criticando essa fala, a gente já tem os deputados estaduais, deputados federais, né, ali o Osmar Baquite, o Eduardo Bismarck. Então, são parlamentares que já integram ali um grupo mais próximo do Camilo. Assim. Se a gente for traçar ali, pegar o PDT, né, a gente tem muito claramente dois grupos, né, dois partidos, digamos assim, dentro de um só. E isso fica muito claro, assim, se a gente for pensar na própria estrutura de um partido, né, assim, esses grupos, a gente pode ver claramente que eles não estão ligados por um interesse político em comum, assim, né? Existe um grupo ali mais ligado ao Roberto Cláudio que tem um interesse e o grupo mais próximo ali, mais alinhado ao Camilo. Se a gente for considerar também a questão de força política, a gente viu nessa eleição uma inversão dessa força dentro do partido. Então, todas essas crises que a gente está vendo, esses embates, é o retrato disso. Na eleição de 2022, né, teve aquela disputa, teve a convocação do diretório, né, para discutir quem iria ser o candidato, e ficou muito claro ali que o grupo do Roberto Cláudio era o grupo majoritário. E agora a gente vê, com o resultado da eleição, uma inversão disso, tanto que existe essa pressão para o Cid ser o presidente, por ele representar essa voz majoritária hoje no partido. Então fica muito claro que essa ideia do PDT enquanto partido aqui no Ceará, ela não funciona mais como uma unidade, não existe mais, nem ideologicamente, nem por interesse político, nem por força representativa dentro do partido. Assim, existe um redesenho disso, né? Agora, Igor, em meio a essa onda de críticas, né, de pedetistas, envolvendo ali as ações do governo do estado, deputados ali do PT, né, alguns parlamentares inclusive do PDT, que são da base aliada, tentaram ali defender o governo e rebater essas críticas desse grupo mais cirista, né? Rapaz, até o pessoal do PDT tá batendo no PDT, quanto mais do PT, né? A gente tem algumas lideranças aí, o Fernando Santana, que inclusive, o Fernando Santana, eu acho que ele fez uma crítica, assim, bastante pesada e dura em direção ao André Figueiredo, né, que é deputado federal. Distou até um pouco da postura dele, né, que a gente vê ele sempre ali muito sereno, muito a favor do diálogo. Ele fez um áudio, a gente tem até o áudio aí, né, Wagner? Tem sim, vamos ouvir aqui a fala do deputado sobre a postura aí do presidente do PDT estadual, André Figueiredo, nas redes sociais. Olha, na verdade, eu vi hoje pela manhã a fala do deputado André Figueiredo, que como pessoa, eu acho que ele deve ser uma pessoa boa. Eu não o conheço bem, então não posso me aprofundar, mas sobre política, eu
acho que o deputado André Figueiredo tem que fazer um estágio com a liderança do ex-governador e senador Cid Gomes, com a liderança do ex-governador e senador Camilo Santana. Ele tem que fazer um estágio para aprender a dialogar, a ter humildade, a ter ações direcionadas ao povo mais precisado do nosso estado. Depois que ele fizer esse estágio, aí eu comento a fala pequena que ele fez. Para você ver como é que estão os ânimos aí, né? Eu fico imaginando como o André Figueiredo não deve receber uma mensagem dessa, ele que é filiado aí ao partido há décadas, né, e tem uma experiência política, um monte de mandato, enfim. Mas a gente tem outros nomes do PT também fazendo essa crítica bem pesada. O de Assis Diniz, né, que é a liderança aí do PT na Assembleia, disse que considera essa fala muito ruim, que ele condenou, né, políticos que ele chamou políticos que colocam como guia da sua vida retrovisores, né. Outro nome do PT que também criticou foi o Guilherme Sampaio, deputado estadual, mas presidente do PT Fortaleza, né. Ele disse que o deputado, né, no caso André Figueiredo, deveria olhar as pesquisas e começar a avaliar a gestão do prefeito Sarto, porque, segundo ele, o povo de Fortaleza tem rejeitado muito o prefeito. Então, são falas aí que já prenunciam a disputa do próximo ano, né, Wagner? Pois é, Igor. Agora, tudo isso, essas críticas aí de pedetistas em relação ao governo, aos últimos governos do PT, né, Camilo, Elmano agora, também acontece em meio a uma crise interna no próprio partido, que não foi solucionada ainda, né? A crise interna acaba respingando em outros partidos, em outras lideranças, em outras gestões. Como é que é isso, Jéssica? É uma coisa que não está solucionada, que ninguém está entendendo ninguém, e nada é solucionado e ninguém vê ali um fio de esperança de que esse assunto ele vai ser resolvido em breve. É isso mesmo, Wagner. E se a gente reparar bem, há nuances muito complexas nessa postura de petistas, nessa recondução da relação. Nesse próprio episódio do André Figueiredo, tem um ponto que é importante de a gente observar, que é claro que essa obra paralisada do Aquário, lá na Praia de Iracema, a demora na saída das obras do metrô, são mesmo pontos a serem questionados. André Figueiredo é um deputado federal, é um representante dos interesses da população do estado, então tá certo, né? E fazer esse papel de cobrar. A gente sabe que desde o governo Cid há muitos impasses em torno da conclusão mesmo do Aquário, que o governo Camilo Santana passou aí pela pandemia, optou por alocar recursos em outras áreas, e eu acho que isso é até pacificado. Ao mesmo tempo, havia tratativas na gestão de tentar avançar numa parceria público-privada, de trazer um suporte estrangeiro para poder tocar a obra. Houve tentativas que até agora não se concretizaram. Quando o André Figueiredo faz uma crítica como essa, e era um dos primeiros comentários lá no post do Instagram, era, poxa, mas até um tempo desse você estava fazendo parte do governo. E olha só, até um tempo desse, a governadora era do PDT, porque a Isolda deixou o PDT nos últimos meses, ali, depois de toda a confusão. Então, quando ele fala que eu não estou criticando o Cid, estou criticando os sucessores, ele critica uma governadora que era do próprio partido, de um grupo político do qual ele foi aliado até um dia desses, sabe? Então, é preciso se observar esses pontos também. E a outra questão é que o PDT é aliado nacional do PT. O PDT integra o governo Lula. Ele hoje está como presidente nacional do partido e ele gera esse desgaste com o governo do PT, com o ministro da Educação, que é do PT e é o ex-governador, com a Isolda, que hoje integra o governo também, num cargo importante no Ministério da Educação. Então, é uma estratégia que deixa qualquer aliado e qualquer opositor até sem saber para onde que vai, tanto que a gente está vendo aí críticas que são um pouco até desmedidas na proporção, que a gente nem espera que parlamentares tenham uma postura mais incisiva dessa forma nesse cenário. Mas é porque há uma complexidade nessa reorganização de forças que está sendo difícil para quem está no entorno também, não é? Claro que nessa toada da coisa a gente não vê muita saída, pelo menos por enquanto, para essa crise no PDT, mesmo que muitos falem que não, mas já está aí se ajustando, tem ala que vai ser mais oposição, tem ala que vai ser mais base, mas não é um cenário que é tão fácil de se organizar em achar que dentro de um mesmo grupo você vai ter quem é contra e quem é a favor. Não é tão simples assim, não se resolve tão em pouco tempo, e o PDT está aí nessa saga de tentar lidar com esse novo momento. E digo mais, Jéssica, só complementando aí a sua fala, eu recebi até com um certo espanto nessa fala tão incisiva do presidente
André Figueiredo, porque a postura dele geralmente é mais tranquila, é mais pacificadora, é mais de diálogo, você vê a crise acontecendo e ele ali nos bastidores tentando solucionar. No próprio período do racha, a gente não viu ele tendo uma postura assim de ir mais pro ataque, de ir mais pro embate, né? Essa postura a gente estava vendo mais ali nos últimos meses do próprio Roberto Cláudio, né? Mas não do presidente do partido. Ele tentou ter uma postura. É por isso que acaba-se ligando esse fato, essa crítica, pegou tão rápido ali na gestão Cid Gomes, porque alguma coisa precisava explicar essa mudança de postura repentina na medida em que se começa uma disputa pelo comando do partido a nível estadual. Então, foi inevitável fazer essa ligação dessa crítica dele ao senador Cid Gomes. Depois ele tentou lhe desmentir que a crítica não era para ele, mas fica alguma coisa estranha ali numa mudança de postura tão repentina de um parlamentar que é conhecido aqui no estado do Ceará, tem vários mandatos como deputado federal, tem sempre uma postura muito conciliadora e agora ele foi pro ataque de forma inesperada. E ele está num contexto ali de deputados federais que a gente não vê deputado federal entrando nessa confusão aí, né? A gente viu na eleição ali uns tomando partido, mas depois que o Elmano foi eleito, virou todo mundo governista, né? E aí apareceu o André Figueiredo agora, assim, a gente tem alguns nomes, principalmente na Assembleia, né, que claramente fazem oposição, né? Temos o Cláudio Pinho, o Queiroz Filho, o Antônio Henrique, mas o André Figueiredo eu acho que não era considerado para ninguém ali um nome de fato de oposição, né? Era alguém ali que ficava no meio tentando descobrir, tanto que o Evandro Leitão, presidente da Assembleia, hoje ele comentou, ele tá fazendo oposição, né? Aí a gente perguntou, mas ele é oposição? Aí ele disse, ele tem demonstrado, então nem para ele tá muito claro. E né? é um presidente partidário, não de hoje, é presidente aí desde 2005, aí já quase 2 décadas à frente de um partido. Ele sabe que a postura do presidente é de ser um fiel da balança, de estar ali tentando administrar os interesses. Mas nessa situação atípica pela qual as forças políticas estão passando agora aqui no Ceará, parece que tem desestabilizado um pouco as estratégias tradicionais. Pois é, e essa questão ali, a gente já está falando dessa crise desde o ano passado, a gente já está no meio do ano e esse assunto ele continua sendo pauta, não foi resolvido ainda e nem vai ser resolvido tão rapidamente, né? Pelo andar da carruagem, pelo que a gente está percebendo ali nos bastidores, do que a gente conversa com os parlamentares, com os dirigentes, ninguém está querendo ali jogar água nessa fogueira, pelo contrário, está se jogando ali mais incentivo ali para que essa fogueira aumente e coloque em dificuldades ali aliados e ex-aliados. É isso, pessoal, acho que pelo episódio de hoje é isso, a gente vai naturalmente acompanhar na semana que vem, tem reunião do PDT, reunião regional, que vai ser aqui em Fortaleza, vamos acompanhar e trazer mais detalhes aqui para os nossos ouvintes aqui do podcast, também para os nossos leitores, né, no Ponto Poder, lá no Diário do Nordeste, mais novidades a gente vai trazer aqui a qualquer momento. Pois eu já disse que acho que a crise tá numa pegada aí meio Grey's Anatomy, só aparecendo nova temporada, acho que a Shonda tá aí escrevendo, então pelo visto vai continuar rendendo, né? Tem inclusive expectativa de encontro do PDT aqui nas próximas semanas em Fortaleza. Vamos ver aí se confirma, porque provavelmente o encontro de pedetistas vai render aí muito assunto, muito pano pra manga. Mas foi muito boa a conversa, viu? Muito obrigada pelo convite e a gente segue lá no Diário do Nordeste. Lembrando que o último encontro regional do PDT foi o que deflagrou toda a crise, né? Porque o Carlos Lupe cantou a musiquinha lá que o melhor prefeito vai virar governador. Que até hoje ninguém sabe muito bem de onde é essa música, né? Eu soube depois, numa entrevista, que o pai do Marcelo Adnet que criou essa música pro Garotinho, lá no Rio de Janeiro, e o Garotinho nunca pagou a vinheta. Ele fez essa queixa. Mas enfim, o último encontro regional do PDT foi que deflagrou toda essa crise aí. E do jeito que a crise já tá, o que virá desse encontro, né? Mas de tédio ninguém morre. Exatamente. Só lembrando que entrarei de férias nas próximas 3 semanas, estarei off, né? Então, mas a equipe do Ponto Poder continuará aqui no podcast, né, Igor Cavalcante? A saber, viu, Wagner? Claro, com muita informação, com novidades e bastidores do que a gente apurar aí no PDT, no PT, no PL, enfim, tem informação aí que não para. Mas a gente menos Wagner Mendes, né? Que vai estar curtindo sua praia, sabemos. Esses próximos dias vai ser tudo pacificado. Wagner vai voltar. Certamente. Então é isso, pessoal.
Essa edição do Ponto Poder Cafezinho vai ficando por aqui. Para quem quiser acompanhar nossos próximos episódios, estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast e também no YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio. Ponto Poder.